Estudo esse que não foi desenhado para detectar variações em taxas de morbi-letalidade decorrentes de parâmetros metabólicos como os citados hemoglobina glicada e glicemia de jejum. Então, diversos potenciais benefícios da sibutramina não devem, de forma alguma, ser procurados no SCOUT. E isso, a nosso ver, ocorreu em algumas análises. Na própria análise do EMA, eles, de forma insistente, procuraram evidências de eficácia dentro do SCOUT para a sibutramina, quando, de fato, essas evidências de eficácia não poderiam ser contempladas por um estudo desse tipo. Por exemplo, o SCOUT não foi desenhado para detectar redução em risco de diabetes tipo 2. O desenho do estudo não permitia. E nenhum estudo foi feito com esse objetivo. Mas claro que qualquer agente anti-obesidade potencialmente pode prevenir diabetes tipo 2, desde que o paciente perca peso. O único outro estudo que chegou a ser iniciado foi o estudo chamado Crescendo, que comparava desfechos cardiovasculares do rimonabanto com o placebo. Com a retirada do rimonabanto do mercado, devido a riscos de complicações psiquiátricas, esse estudo foi interrompido de forma prematura. Então, nós só temos o SCOUT respondendo a essa terceira questão colocada pela Anvisa. Isso aqui eu trago 4 pontos que eu pensei de um editorial que está aceito para publicação na Revista Brasileira de Psiquiatria. E nós temos a autorização dos editores para fazer menção a esse editorial. Esse editorial assinamos eu e o professor Philip James, que foi o chairman do Executive Steering Committee do SCOUT, né? E nós chamamos a atenção para algumas características que têm que ser consideradas na interpretação adequada do SCOUT à luz da possível utilização da sibutramina na prática clínica. Muitas vezes, quando a gente insiste em chamar a atenção para essas características especiais do SCOUT, muitas vezes as pessoas confundem isso com críticas, né? Quer dizer, uma das perguntas da Anvisa trazia isso: o SCOUT tem sido severamente criticado. Não é o que nós temos visto. O SCOUT tem sido elogiado pela maneira como foi conduzido, pela forma como ativamente o Comitê Independente Diretor buscou garantir um mínimo de poder estatístico para o SCOUT, que permitiu hoje a gente ter um estudo que pôde concluir alguma coisa sobre risco cardiovascular de sibutramina. Mas o que existe, sim, são características metodológicas. Eu creio que as 4 que nós chamamos a atenção aqui já foram mencionadas antes em outras apresentações, mas primeiro é o fato de que não tem o SCOUT nenhum verdadeiro grupo placebo. E se nós aceitarmos que os pacientes randomizados para placebo, depois das 6 semanas do período de lead-in, possam ter se beneficiado do uso da sibutramina nas 6 primeiras semanas, porque eles perderam peso significativamente e não recuperaram esse peso perdido depois dos 5 anos de acompanhamento. Então, na verdade, a gente não tem no SCOUT um verdadeiro grupo placebo. O SCOUT é um estudo que permite comparar o uso de sibutramina a curto prazo, 6 semanas, com o uso de sibutramina a longo prazo. Segundo ponto, o poder estatístico foi bastante reduzido, né? Com todos os estudos, e o professor Christian Pedersen apresentou isso muito bem, com os estudos de desfecho cardiovascular que haviam sido publicados anteriormente ao desenho do SCOUT, em 2001, 2002, a expectativa de taxas de eventos era muito maior do que passou a se obter na prática nesses estudos clínicos. Mais pacientes usando estatinas, com diminuição de taxa de eventos, etc. Então, a taxa baixa de eventos, que depois viria a ser encontrada em todos os estudos cardiovasculares, a grande maioria deles que foram feitos nessa mesma época do SCOUT. Isso seguramente reduziu bastante o poder estatístico do estudo para proceder a qualquer análise de subgrupos, mesmo essas análises dos subgrupos pré-especificados. A gente viu aqui que o subgrupo de pacientes com diabetes apenas ficou em torno de 20% da população toda. Então é muito difícil e claro que isso compromete qualquer poder estatístico de subanálise. Terceiro ponto, pacientes com risco cardiovascular muito mais alto, né? Um paciente obeso, com cintura abdominal muito aumentada, claro que ele tem um aumento de risco cardiovascular, mas a incidência anual de eventos nesse paciente é muito mais baixa do que num paciente que tem doença cardiovascular já estabelecida, como é o caso de 80% dos pacientes incluídos no estudo SCOUT.
Uso contínuo e não respondedores. Essa é uma questão chave. Quer dizer, a gente fica se questionando, será que essa é a maneira de testar eficácia e segurança de um medicamento de uma forma diferente da que se utiliza na prática clínica? Esse assunto já foi levantado aqui hoje anteriormente também. Eu acho que a gente não precisa se deter nele, mas é fato que o uso da sibutramina não deve ser continuado a longo prazo em nenhum paciente que não consiga perder peso com esse agente. E, finalmente, 2 comentários. Esse é meu último slide, mas o que a gente pode ver no horizonte? O Christian Torp Pedersen já colocou um slide sobre isso. Existem 2 alternativas. Uma que seria de retirar a sibutramina do mercado e a outra que seria de permitir que ela continuasse a ser utilizada como talvez um dos únicos recursos terapêuticos hoje para tratar o paciente obeso. Se ela, por acaso, vier a ser retirada, qual é a perspectiva que nós vemos num consultório? Num consultório, seja de uma clínica privada, seja no hospital da rede pública, onde eu trabalho também. O que vai ser a perspectiva do médico diante do paciente obeso? Eu temo, particularmente, que a utilização off-label, não recomendada, de vários medicamentos que tenham eficácia para a perda de peso, vai se disseminar de forma descontrolada. Então, aqui nós temos alguns candidatos que estão, alguns deles, em fase de análise já no FDA, no EMA. Por exemplo, combinação de topiramato com fentermina. Fentermina é o anorexismo mais usado nos Estados Unidos. Fentermina não está disponível no Brasil, mas topiramato está. O que vai acontecer? Qual vai ser a tendência de prescrição? Creio que tende a aumentar muito. Essa outra combinação fixa, que está em fase 2B, mas já submetida perto de submissão ao FDA, bupropiona com sonizamida. Contrave, aqui nós temos 2 agentes disponíveis no mercado brasileiro. Combinação de bupropiona com naltrexona. Será que não vai se disseminar o uso off-label dessa combinação em nosso país? E, finalmente, as incretinas. Hoje já estão no mercado brasileiro 2 incretinas injetáveis que promovem, sim, significativa perda de peso. Elas estão em fase 3, uma delas, pelo menos, está em fase 3 de pesquisa em estudos internacionais para avaliar uma possível futura indicação para obesos não diabéticos. Mas hoje elas estão no mercado para pacientes diabéticos. Será que corre-se um risco de se disseminar a utilização e prescrição desses medicamentos para pacientes não diabéticos? É um temor que nós temos. Muito obrigado pela atenção.